para estarmos juntos mais uma vez. Penúltimo encontro de 2020. Penúltimo encontro de 2020, Paulo. Exatamente. Penúltimo encontro de 2020. Aqui no Facebook também já tá ok? Já. Beleza. Ai, que bom. Que ótimo estarmos juntos novamente. 17º, gente. 17 vezes nos encontramos aqui para conversarmos sobre o incentivo à leitura. Que prazer. Show de bola. E sejam bem-vindos à nossa casinha, né? Estamos aqui falando com vocês direto de Belzonte, capital das Minas Gerais, né? Estamos aqui nessas prosas boas, né, com vocês para falar do incentivo à leitura, da importância do incentivo à leitura, da importância da leitura de mundo, né? E também com temas, né, que vocês aí vivem dando sugestões, né, nos dão sugestões, e aí a gente põe essas sugestões aqui em prática e troca umas ideias, né? Então isso que é bacana também, a interação, né? É o que justifica, né, a cultura digital, né, Marli? Essa interação que ela nos oportuniza. Então, muito bacana, show de bola. Estamos juntos, mais uma vez. Quem já chegou, vai dando um coraçãozinho aí para nós entendermos que vocês estão nos ouvindo bem e nos vendo bem também, aí no Instagram, tanto no meu quanto do Paulo, e também no Facebook. Vai dando um boa noite. Olha só, é massa demais. Ó, Vânia já deu boa noite, então Boa noite, significa Vânia. Beleza? que estamos sendo ouvidos e vistos. Estamos ao vivo de verdade. Exato. Um prazer muito grande. Estávamos agora dizendo do número, né? 17º encontro do Movimento Primavera-Verão da Leitura. Hoje, o penúltimo do ano, porque nós só temos agora mais um encontro na sexta-feira, Sexta-feira. porque nessa turbulência toda do 2020, nós precisamos acreditar que nós temos uns dias de férias. Todos nós. Isso a gente está falando para vocês fazerem também. Mesmo que a gente não vá viajar, não vá sair de casa, não vá fazer festa, porque não é o momento ainda, mas que a gente fique, mesmo que em casa, com essa sensação de férias, porque o imaginário coletivo precisa dessa ideia de termos acabado um processo, descansado para começar outro. Então é muito importante vocês também estabelecerem aí alguns dias de férias para dormir tarde e acordar tarde. Isso mesmo. Boa noite ao amigo Vicente, aí de Veredinha. Forte abraço. Tudo de bom aí para você. Que Deus abençoe você Que Deus também. abençoe a todos nós, né, Vicente? Estamos juntos aí mais uma noite, mais uma prosa. Bom demais. Nós Falaremos hoje de planejamento reverso, né? Sempre temas concatenados com assuntos que nós tratamos anteriormente aí com vocês, né? E com dúvidas levantadas e com sugestões que foram colocadas, né? E primeiro entender, né, que o reverso é aquilo que volta para o início, né? Então, daí o planejamento reverso é aquilo que você vai começar do seu final para o seu início, né? Por que do seu final, né, Marli? Vamos esclarecer. Porque hoje com a BNCC, com o Currículo Referência de Minas Gerais, com essas legislações que estão postas para nós e que são realidade, já estão acontecendo, está muito claro o que a gente tem que desenvolver junto com os alunos, né, suas competências e habilidades, e mais claro ainda, algo que nós não tínhamos anteriormente, e agora nós temos, acho que isso é um ganho, né, Marli? Isso é um ganho gigantesco. Acho não, tenho certeza que isso é um ganho gigantesco. Porque agora você sabe como que é a entrega
de um ciclo para o outro, do segundo período para o primeiro ano, do quinto ano para o sexto ano, do nono ano para o primeiro ano do ensino médio, e por aí vai. Então, nos permite olhar de trás para frente, né? Do final para o início. É melhor assim, do final para o início, né? Como que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar assim? Então, se eu tenho que entregar assim, logo, eu tenho que começar a desenvolver isso para chegar lá no meu objetivo que já está colocado, né, Marli? Nós amamos esse termo planejamento, porque não se tem como chegar a nenhum resultado sem um Não, planejamento. E definitivamente quando não. nós falamos em planejamento reverso, quando a BNCC traz para nós esse conceito, esse entendimento do planejamento reverso, aí fica mais claro ainda. Mas claro. Fica mais claro justamente por causa disso, que Paulo disse, da gente saber onde é que nós queremos chegar, de que forma que nós vamos entregar de um ano para o outro. Então, vai clareando. Então, nós até colocamos assim, que tem duas questões muito importantes quando a gente fala do tema planejamento reverso, que é especificamente a gente entender esses dois. Quando a gente entende esses dois pontos, a gente consegue desmembrar todo o resto da compreensão do planejamento reverso. Primeiro, ele, quando se trabalha com o planejamento reverso, ele estimula as perguntas e estimula tanto que a maioria das vezes a gente diz assim, planejamento, todo mundo sabe o que é planejamento. Mas quando a gente fala planejamento reverso, já desperta. Como assim? O que é isso? E o mais bacana, né, da forma como está colocada para nós, nos permitir esse planejamento reverso, é que normalmente a gente sempre fala, né, que um planejamento ele é feito para ser replanejado. Isso é normal, né, é natural surgirem contingências ali que você tem que administrar e replanejar aquilo que você tinha planejado anteriormente. Mas com a questão do planejamento reverso, já que você sabe aonde que você tem que chegar, né, isso está claro, o seu objetivo, né, te dá mais condições ainda de que aquele planejamento que você faz, né, utilizando essa metodologia do planejamento reverso, você vai ter pouquíssimas contingências para administrar no meio do caminho, né, Marli? Porque você já tem o traçado, Você né? já tem o traçado. Exato. Então, e essas contingências, elas são perguntas que elas são. Nós sabemos onde que nós vamos encontrá-las. Então, esse primeiro ponto é extremamente importante. Ele estimula a pergunta e ele também favorece, ele possibilita a interação. Esses dois juntos, fazer pergunta, porque você não faz pergunta para você mesmo. É, Até que a gente faz isso, né? É normal que momentos de que se faça. reflexão e momentos íntimos. Em momentos de reflexão, nós devemos perguntar para nós mesmos. Mas dentro do processo educativo, lá na escola, nós precisamos fazer muitas perguntas e para isso é preciso acontecer uma interação. Então, esta interação através das perguntas nos indicam caminhos de pesquisa. Tem até um dado que o Google colocou em um estudo recente, dizendo que a palavra mais digitada no Google é como. Olha que interessante. Como fazer ovos mexidos? Como fazer planejamento reverso? Como gravar vídeos? Como salvar isso? Como? A palavra como é a primeira palavra mais pesquisada no Google. Campeão. Campeã. Só que, junto com esse como, ou atrás, vem o quem. Quem faz aquilo que vai te ensinar o como que você pesquisa. Então, isso é muito sério. Isso mostra que a vida é feita de perguntas e que é preciso haver interação para responder essas perguntas. E daí é muito interessante porque, assim, nós temos um vídeo mesmo de planejamento de reverso no nosso canal do YouTube e sempre tem alguém que vai lá e comenta no canal de eu quero saber mais sobre isso, tem mais material sobre isso? Por quê? Porque procura como que vai trabalhar aquilo e acha alguém que explicou algo que a pessoa entendeu, ela quer saber um pouco mais. Isso é a interação. Daí a gente já vai logo e conversa, já indica outro caminho ou outro material e manda para o nosso site e disponibiliza os nossos contatos. Então, o planejamento reverso, ele possibilita
essa interação através das perguntas que vão gerar as pesquisas, que vão trazer as respostas. Sim. Então, isso é preciso ficar bem claro. E dentro desta... Ó, a Rosane, olha só. Boa noite a Boa noite, Rosane, boa noite Rosane. Maria do Carmo. Bem-vindas. Bem-vindas, isso mesmo. Olha só, e é interessante que a Rosane até colocou aqui, seria o mesmo que a sala de aula invertida, né? Que a aula invertida. Eles estão dentro das metodologias ativas. A aula invertida, ela está dentro da metodologia ativa, né? Quando a gente trabalha, ao invés de trazer o conceito para o menino, a gente possibilita o vento aqui tá uma beleza Ainda em Belo bem. Horizonte. Ainda bem. Tá muito bom ver. Ventou. Ventou, tá um calorão. Show de Então, bola. essa possibilidade das metodologias ativas, ela traz esse conceito de inversão, de inverso, e que nos leva ao planejamento reverso, sim, né? Então, quando eu penso, Rosane, quando eu penso numa sala de aula do jeito que ela está, eu não vou alcançar os objetivos dos estágios do planejamento reverso. Porque a sala de aula, do jeito que ela está, eu só vou entregar o conceito para o menino e ele vai aprender ou não. Mas quando eu penso no planejamento reverso, eu já preciso como estratégia a sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida, ela vai entrar dentro do segundo estágio do planejamento reverso, que é o determinar as evidências aceitáveis, que nós vamos chamar de percurso metodológico. Como que são esses estágios, para ficar mais claro, né? São 3 estágios. A aula invertida, né, o conceito da sala de aula invertida está inserido dentro do planejamento reverso como metodologia ativa. Exatamente. Porque nós temos 3 estágios. Esses 3 estágios são o seguinte: a gente é só pegar os verbos que fica facinho de gravar. Primeiro, nós temos que identificar os resultados. Depois nós vamos determinar as evidências aceitáveis. E terceiro, a gente vai planejar as experiências. Então, é mais ou menos assim. Aqui eu estou planejando, é meu plano de aula. Que deve estar dentro de um projeto, que é o que a gente espera, concatenando com as outras lives que nós falamos, né? Então, quando eu escolho um planejamento quando eu vou fazer o meu plano de aula através do projeto, eu estou planejando as experiências de aprendizagem. Este planejamento, ele deve estar dentro das evidências aceitáveis, que é quando eu vou determinar o meu percurso metodológico. Qual que vai ser o meu percurso metodológico? Por exemplo, você citou a sala de aula invertida. Ela é uma estratégia para o meu percurso metodológico, para eu alcançar os objetivos que eu identifiquei que eu quero alcançar. Então, quando a gente entende esses 3 estágios, que é bem desenhado no planejamento reverso, tipo, aí agora vamos traduzir para real, né? Então, eu identifico, onde que eu identifico esses resultados desejáveis? Lá no currículo Referência de Minas Gerais. Lá tem todos os objetivos para o maternal, para as crianças bem pequenas, para as crianças pequenas, para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Tem todos os anos eu tenho os objetivos. Então eu já identifiquei, eu tenho aqueles objetivos. A gente até tem aqui, nós vamos mostrar aqui essa estratégia aqui para vocês. Essa estratégia aqui esse aqui é só balançar, não vamos mostrar agora não. Esse aqui é o nosso currículo. Ah, você quer balançar? É o balanço para não tampar seu rosto aqui, ó. Esse aqui é o nosso currículo móvel. Daqui a pouco a gente explica sobre ele. Vamos guardar aqui. Porque nós temos o quê? Temos a BNCC, que é para o Brasil todo. Aí nós temos o currículo por estado. E lá na nossa escola, nós vamos pegar, então, por turma, porque tem os objetivos desejáveis, né? Por turma, e
vamos então passar para o segundo estágio. Se eu tenho esses objetivos identificados, nós vamos passar para o segundo estágio, que é esse percurso metodológico, que é determinar as evidências aceitáveis. Por exemplo, a forma com que eu vou trabalhar lá na escola da Chapadinha de Capelinha é diferente da escola que vai trabalhar lá na Rosarinha Pimentinha do bairro Piedade, lá em Capelinha, por exemplo. Que é diferente de uma escola aqui do bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, porque o currículo referência de Minas Gerais é geral. Mas as evidências aceitáveis para eu definir esse percurso metodológico meu é onde a gente fala que nós temos a autonomia. Então, eu tenho os objetivos, eu tenho que alcançar eles. Agora, como que eu vou alcançar, que é esse percurso metodológico, é através de como eu vou determinar essas evidências aceitáveis. Ah, isso aqui que deu certo em Belo Horizonte não vai dar certo aqui em Chapadinha? Ou então na mesma escola. Isso aqui deu certo na minha sala, mas não deu certo na outra sala. Então, para isso, eu preciso fazer um planejamento de acordo com a minha realidade. Então, esses três estágios têm que estar bem claro na nossa cabeça. O Coraçãozinho está o subindo. planejamento tem que estar contextualizado, e daí a importância de cada escola ter o seu PPP atualizadíssimo, né? E como documento efetivo de operacionalização das práticas pedagógicas em cada escola. Porque é lá no PPP, né, Marli, que vai estar a realidade, que vai estar contextualizado, né, essas evidências aceitáveis. Por isso que Rosane colocou ali, bingo, é isso mesmo. O primeiro planejamento reverso, então, é nessa linha. Você pega o PPP, que eu tenho o currículo referência de Minas Gerais. Ele é o identificar os objetivos que eu preciso. Como que eu vou determinar as evidências aceitáveis? Tem que estar lá no meu PPP. Então, se o meu PPP está atualizado, ele está de acordo com a realidade da minha escola, da minha cidade, do meu bairro e tudo, eu vou conseguir fazer um planejamento. E aí é interessante porque, por exemplo, quando você entende o conceito de planejamento reverso, fica mais fácil de você trabalhar. Agora, quando o professor ou o pedagogo não entende o conceito de planejamento reverso, ele pega o currículo inteiro, as 900 páginas lá, e ele fica assim, meu Deus, não dá para trabalhar isso, que absurdo, isso está fora da minha realidade. Por quê? Porque está só no primeiro tópico do planejamento reverso, que é o currículo. Ele tem que ver o currículo grandão, mas ele tem que diminuir ele ali dentro das evidências aceitáveis, que é o que a escola vai determinar, para depois fazer o plano de aula. E tem muita gente que fica querendo, eu quero plano de aula, eu quero plano de aula, eu quero plano de aula. O plano de aula é o terceiro passo. Boa noite, Ângela, bem-vinda. Então, o que acontece aí? O que é o hábito? Vamos falar. O hábito, né? O que a gente vem acompanhando na educação há muito tempo. O professor vai para dentro da sala de aula com um plano de aula, e se ele não consegue passar a matéria, o conteúdo naquele dia, a cabeça dele até dói. Que ele vai embora com a sensação de que o dia não rendeu, que não foi produtivo. Cabeça dói, né? Agora, se você já identificou os resultados desejados que estão no currículo referência de Minas Gerais, o nosso caso aqui no estado de Minas Gerais, estão lá os resultados desejados. Você determina essas evidências aceitáveis, que tem que estar contextualizado, que tem que estar dentro do seu PPP da sua escola, né? Aí sim você parte para o seu plano de aula, ciente da onde que você tem que chegar em determinado momento com aquele aluno. E não especificamente, exclusivamente naquele dia, né? A gente não pode mais fracionar. Hoje é dia disso, amanhã é dia daquilo, depois de amanhã é dia daquilo. Isso acabou. Todo dia é dia de tudo. E esse aqui é o desafio. Todo dia é o dia de tudo. As doses, quanto que você vai colocar, um pouquinho de tudo para você chegar lá no seu objetivo, no seu resultado desejado, que você já sabe
qual que é, porque ele está definido, é você que vai, hoje eu vou pôr um pouquinho mais disso, hoje eu vou pôr um pouquinho mais daquilo, e por aí vai fazendo a coisa de forma tranquila, natural, né? Ele vai fruir, Que é né? utilizar todo Que é esse projeto, né? Exatamente, Todo esse entendeu? processo. Então não existe mais dia, né, de você chegar, nossa, na segunda, eu cheguei em casa segunda noite, nossa, não deu tempo, amanhã é terça, então vou ter que juntar isso aqui de terça com ontem de segunda. Isso Resumindo, é, né? Porque antes o conteúdo era o fim, que é isso. exatamente, Eu tenho que dar isso. exatamente, Hoje o conteúdo é o meio para alcançar os objetivos, que é então o fim, né? E o objetivo está relacionado com a competência. Como que aquele menino vai aplicar aquilo que ele está aprendendo. Então, isso é E, muito. e tem mais um facilitador ainda que nós falamos na live passada, a Marli mostrou como que serão as avaliações do SAEB. Tá lá posto já como é que é a construção das avaliações do SAEB. Então, até isso a gente já sabe agora, onde a gente tem que chegar com relação ao currículo referência e o que vai ser avaliado no SAEB. Já está posto para nós. Isso. Está tudo muito claro, né, Marli? Tá claro e tem referência, né? Por É, exemplo, você pega esse planejamento reverso, que ele tem esse desenho, né? Esse desenho de identificar os objetivos, determinar as evidências e planejar estas experiências que vão ser colocadas, e vocês percebem que não é mais, essa fala não é mais ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem. A gente tem diminuído essa palavra ensino e trocado por experiências, porque nas experiências você vai estar ensinando sim, o menino vai estar aprendendo também, mas esse conceito de planejamento reverso, ele traz o olhar para uma prática através das experiências. E tem referência, não é isso, exato. Paulo? Tem referência do original. O original desse a BNCC, ela não tirou do nada, né? Ela busca esse conceito de planejamento reverso. Backward Design. Bonito isso, né? Que é esse desenho, né? Wines e McTaggart, em 2005, né, que são os autores, né? Desse Meu inglês é conceito. macarrônico, né? Então isso deve ser o nome dos caras, né? Então, Mas basicamente é isso, né? Backward Design, né? Então isso que é da onde conceituou, né? Essa aqui é a base conceitual do planejamento reverso, né, Marli? E a referência, né, que foi que a BNCC considerou esta referência para a construção. Além da taxonomia de Bloom ali, que é um ingrediente pesadíssimo, você né? vê que os verbos É, desse planejamento reverso, eles migram da da taxonomia taxonomia de de Bloom, Bloom. Primeiro você exatamente. identifica, depois você determina, depois você planeja. Exatamente. Você não faz uma coisa solta, né? Né? Vocês vão observar esses verbos nas Habilidade. habilidades. Né? Na habilidade você vai ter lá o reconhecer, o diferenciar, o analisar, o identificar, e por aí vai, de acordo com o grau de dificuldade que está na taxonomia de Bloom. Né? Então, a premissa do backward design, né, é a aprendizagem baseada em projetos. Né? Aí que é a outra, é o pulo do gato. Né? Então, o plano de aula, eu vou ter um plano de aula, vai, mas antes do plano de aula, antecede o plano de aula também, o projeto, né, Marli? O plano de aula dentro dos O projetos. projeto está dentro, exatamente, o plano de aula está dentro do projeto, o projeto está dentro do planejamento reverso, o É. planejamento reverso está inserido, né, dentro do que está previsto nos resultados do currículo referência de Minas Gerais, tá vendo que é, ó, né? Bem, Então, assim, isso, e quando fala projetos, a gente tem que entender que esse projeto, ele tem que ser desenhado a partir do currículo. E quando a gente pensa nesse currículo, eu vou pegar aqui nossa mochilinha, que fica é, mais fácil de mostrar. Porque quando você pega aqui, quando a gente vai dizendo, né? A gente diz assim, agora nós temos os objetivos que nós que nós pretendemos alcançar ao trabalhar aquele ano com um determinado grupo de alunos. Nós, além de termos esses objetivos, nós entendemos que estes objetivos, eles são a transição. Como que eu devo entregar um menino de um ano para o outro?
Principalmente isso, gente, na educação infantil, Deixa eu né? ver. Principalmente na educação infantil que nós não tínhamos. O que você vai tirar daqui? Vou tirar aqui da educação infantil. Vou te ajudar. Por favor, Paulo. Então, o que que acontece? Crianças bem pequenas. Crianças bem pequenas, Crianças pequenas. E aqui, os bebês. Bebês. Bebês, crianças bem pequenas e crianças Vamos pequenas. tirar uma aqui do quarto. Trabalhando, né, gente? Trabalhando mesmo com você. Isso daqui nada mais é que o currículo referência de Minas Gerais, né, mano? Isso é uma estratégia que nós vamos mostrar para vocês como que nós pegamos isso para estudar, né? Então, o que que ocorre? Guardar aqui isso. Aqui nós temos os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Quando a gente pega a BNCC, ela tá gigante, o Brasil todo. Quando nós pegamos o currículo referência de Minas Gerais, também tá gigante, Tá porque maior, né? tá maior porque Tá maior que a foram BNCC. acrescentadas algumas Tem mais habilidades, páginas, tem mais páginas. Então você pega, só que a gente precisa descomplicar. O planejamento reverso é as crianças, o bebê, deixa eu pegar o bebê. Os bebês, ao final do ano, eles têm que ter alcançado estes objetivos aqui, olha só, dos 5 campos de experiência. Aqui são os 5 campos de experiência. Então, o que que ocorre? Esses 5 campos de experiência, eles são a nata do currículo. Eu pego o currículo, caiu? Caiu, mas depois a gente pega. 1, 2, 3, Caiu 4, do 5. lilás. Ah, tá, caiu do lilás. É o Caiu. clipe do lilás. Não tem perigo então, não. Caiu do corpo, gesto e movimento. É corpo, gesto e movimento. Movimentou e caiu. Vou movimentar aqui agora para não Deixa bagunçar o quieto. cenário. Só para mostrar para vocês assim. Então, tem os textos iniciais da BNCC. Vamos pegar o currículo, porque a BNCC está dentro do currículo. Tem os textos iniciais do currículo que estão maravilhosos. Tem as Leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Os textos iniciais, leitura obrigatória. Tem as sugestões de atividades também que são fantásticas. Porque as pessoas falam, como é que eu vou fazer isso? É só ler a BNCC, porque lá no BNCC tem essas atividades sugeridas para cada campo. Mas no frigir dos ovos, eu tenho que entregar os bebês para a turminha das crianças bem pequenas com estes objetivos aqui. Então, eu preciso desenvolver um plano de aula através de projetos, principalmente, depois a gente pode até fazer uma live específica sobre essa história de ter ou não ter plano de aula na educação infantil, que é polêmico. Mas é uma cultura que a gente fala muito. Eu só vou desenvolver os meus planos de aula através dos projetos que eu estou desenvolvendo, com o olhar nestes objetivos aqui. Esse menino alcançou os objetivos aqui, lindo. Entreguei ele para as crianças bem pequenas. Chegou lá nas crianças bem pequenas, está da mesma forma. Tem os objetivos específicos. Passou para o segundo, 4 e 5 anos, tem aqui também específico. Está bagunçadinho aqui, mas é dentro daquela mesma lógica. Cada cor é um campo de experiência. Então, terminei o segundo período, vou entregar para o primeiro ano, eu preciso que esses objetivos aqui estejam alcançados. Cheguei lá no primeiro ano, vocês percebem então? A educação infantil, para entender o planejamento reverso, é o que eu vou fazer, quais as evidências aceitáveis para eu fazer o meu plano de aula para alcançar esses objetivos. Então, eu tenho que ver o objetivo, entender a criança, porque a centralidade está na criança. Essas minhas crianças aqui, metade consegue, metade não consegue. O que eu vou fazer? Por isso que você falou aquela hora. É um negócio que você tem que estar fazendo todos ao mesmo tempo, todo dia, até que ao final alcance todos esses objetivos. Na educação infantil, nós vamos chamar de objetivos de aprendizagem. No primeiro ao nono, nós vamos chamar de habilidades. E aqui que é legal. Então, você pega lá o currículo.
Quem já viu o currículo impresso assusta. Então, para desassustá-los, né? Vamos ser pragmáticos, né, Marli? Creche, tá aqui, ó. Ó, né? Creche, que você precisa do currículo, tá aqui. Educação infantil 4 e 5, tá aqui. O ideal, como educação infantil é creche e 4 e 5 juntos, né? Primeiro e segundo período, o ideal é que quem está na educação infantil tenha o conhecimento, estude isso daqui. Ponto. Né? Pronto. Ponto. Ponto. Né? Se quer um ponto de partida, você tem que estudar isso daqui. Ah, mas eu atendo só a creche. Tá bom, então. Vai, atende só a creche? Então pega só isso daqui. Mais Exato. nada. Para facilitar. Para começar a sua vida já inserido com o currículo de Minas Gerais no seu dia a dia. Né? Tem que ser dessa forma, né, Marli? Exato. Para não ficar com a cabeça ruim demais. Exato. Então, passou da educação infantil, guarda lá aqui. Então, nós estamos falando aqui Então, passou do da final. educação infantil, guarda lá. Nós estamos falando do final para o começo. O final é que o primeiro ano, essa sacolinha aqui, todo mundo fica rindo, né? Assim, que a gente gosta muito dessas sacolinhas, mas é o extremo da organização, né, gente? Para ficar mais fácil, para facilitar. Então, por exemplo, o professor do primeiro ano, ele vai lá no currículo, e aí é bastante interessante que é um processo que a gente fez assim. Esse aqui é o saquinho, por exemplo, do 8º ano. Tem do primeiro ao 9º, tudo junto, que a gente está sempre falando que é do primeiro ao 9º, do primeiro ao 9º são as habilidades progressivas. Então, nós temos que entender isso. Para entender do planejamento, para fazer o planejamento, tem que entender o planejamento reverso. E para entender o planejamento reverso, tem que entender que do primeiro ao 9º ano, os verbos, eles vão subindo feito uma escadinha. E aí, então, você pega o currículo, ele tá grandão. Aqui é o 8º ano. A gente foi lá no currículo, imprimiu o currículo inteiro e separou. Pegou língua portuguesa do 8º, eu tô com a mão do 8º, do 8º, coloquei aqui. Matemática, aqui. Ciências, aqui. Todos os componentes estão dentro desse saquinho. Aí nós separamos tudo. Depois que separou isso tudo, se você não for fazer isso aqui, você pode ir lá na sua escola fazer isso aqui para os professores estudarem. Ou vocês juntos, né? Separou. Depois que separou, nós fomos cortando. Então, aqui, do primeiro ao 9º, nesse saquinho aqui, por exemplo, primeiro ano, esse branquinho é de educação física. Esse aqui é de arte. Segurando para nós, Paulo. Esse aqui é de ciências, o verdinho. O roxinho de ensino religioso. O rosinha de língua portuguesa. Esse azulzinho clarinho de geografia, mais escurinho de história. E esse aqui de matemática. Esse é o meu saquinho do primeiro ano. Então, o que acontece? Estas aqui são as habilidades. Nós cortamos as habilidades. Então, por exemplo, tem componente curricular aqui, matemática, unidade temática, números, objeto do conhecimento, composição e decomposição de números naturais, estimativas e cálculos mentais. Qual a habilidade? Aí está a habilidade, nós cortamos a habilidade. Esse aqui é o currículo original. Quando o Estado mandou, a gente fez esse trabalho. Quando o Estado mandou o currículo por bimestre, ele já veio separado dessa forma, porque aqui ele estava separado em colunas, o original. Então, a gente teve que cortar a coluna e escrever. Esse aqui, o novo, se vocês forem fazer agora, se vocês não tiverem o por bimestre, a gente tem só solicitar para a gente lá no e-mail que a gente manda para vocês. Aí vocês já podem cortar e fazer isso aqui. Se você pegar, no nosso caso, nós fizemos assim. Todos os branquinhos, esse aqui é do 4º ano, todos os branquinhos são de educação física, todos os azuizinhos são de história. E nós dividimos eles em bimestre também. Aqui ele tá total, se você separar, atrás tem os bimestres. Então, eu já sei o primeiro ponto do meu planejamento reverso, que é, eu preciso trabalhar estes objetivos.
estes são a identificação dos objetivos que eu quero alcançar para o 4º ano. Da mesma forma, gente, aqui é o 6º ano, que é o 5º ano, todos são da mesma corzinha, tá vendo? Aqui é o 6º ano, olha o tamanho do 6º, o 6º ano, e por aí vai. Tem esta é uma estratégia, porque quando nós vamos trabalhar com os professores, é mais fácil a gente reúne os professores de 4º ano. Então, aqui, vocês têm que trabalhar essas habilidades aqui. Primeiro ponto, identifiquei. Eu tenho que trabalhar, né? Tenho. A gente não gosta muito disso, mas é o que tem. É isso. É o parâmetro. Eu É tenho isso. que trabalhar isso aqui. Agora, como que eu vou trabalhar é o segundo ponto. Exato. Que aí eu vou, então, determinar as evidências aceitáveis. Por exemplo, eu, Marli e Paulo. Gente, para você trabalhar essas habilidades aqui, eu tenho um projeto para sugerir para vocês esse. Aí vocês, lá na vida real da escola, falam, não, Marli e Paulo, não dá para trabalhar isso aqui. Dá para trabalhar de outra forma. Isso é o segundo ponto. São determinar as evidências aceitáveis, que é autonomia. Então, o professor ele tem que estar empoderado de conhecer os objetivos, com autonomia para decidir o terceiro ponto, que é qual o plano de aula que ele vai fazer e qual parte do projeto, por exemplo, da secretaria ou da própria escola, ele vai desenvolver, qual parte? Porque ele conhece os objetivos que ele vai alcançar. Então, isso aqui, se o profissional não compreender essa lógica, e aí vocês percebem, o 4º ano, olha assim, pronto. E até interessante aí que a Rosane colocou. Rosane, a hora que o professor descobrir que o planejamento reverso é uma prática que ele vai começar a adotar e aquilo vai facilitar imensamente a vida dele, aí pronto. Agora, enquanto ele insistir em não aceitar, porque não tem muito o que ver, né? Ele vai ter mais trabalho, só isso. Simples assim, não tem muito o que ver, não. Mas se ele quiser ter mais tranquilidade, ter resultados efetivos, ele parte para o planejamento reverso. É igual a viagem, gente. Você vai sair de casa, você vai viajar. Eu tô aqui em Belo Horizonte, vamos lá visitar a Dona Maria, lá, a mãe de Marli. Vamos lá em Capelinha. Eu já sei onde é que eu vou. Até onde que a gente vai comer, Né? Sabe onde é que vai comer, onde que vai abastecer, onde que vai parar para comprar carne defumada, onde a gente vai tomar um café expresso gostoso, um café sem açúcar e por aí vai, né? Então você já sabe como é que horas. Então você dá até para você prever a hora que você vai chegar lá. Planejamento reverso é feito para isso. Exato. Ai, que legal a Eni aqui, ó, Divina Educa. Ai, gente, a gente ama Divinolândia de Minas. A gente vai Vamos pra ver lá quem de que novo. chegou aqui, a gente não deu boa noite ainda. A Viviane, não, chegou um tanto de gente aqui já, ó, Viviane, Adriane, gente, Viviane, boa noite. vocês são Viviane, boa maravilhosos. noite, Eni. Silvana, Bacana. Vocês vão dando boa noite daí, eu vou curtindo de cá. Boa noite, a Adriane. Edilene perguntando onde que acha essas sacolinhas. Boa noite, a Gente, Divina Educa. nossa pastinha, né? Que eu que gosto de ficar andando no centro de Belo Horizonte. É nas lojas de R$ 1,99, essas lojas que tem aqui em Belo Horizonte, que agora tem mais Bons tempos. bons tempos, né? Mas Obrigado, essas senhor. sacolinhas, elas são nessas lojas de bijuteria que a gente acha. Exatamente. Tem tanto a sacolinha grande, essa sacolinha grande, né? E tem as menores. Então, essa estratégia pode ser em qualquer outra coisa, pode ser em caixas. E isso aqui, quando você pega, por exemplo, se você é lá do 5º ano, então isso aqui são todos os seus, né? Porque o 5º ano, em geral, se divide, são 2 professores, aí divide por 2. Mas se o professor é do 6º ao 9º, por exemplo, no caso aqui a gente escolheu a cor amarelinha. Se ele for professor de matemática do 6º ano e do 7º ano, ele não vai fazer uma sacolinha com todos, ele vai fazer só com as dele. Ele vai pegar matemática do 6º ano e matemática do 7º ano, né? Então ele vai juntar e fazer uma sacolinha das habilidades das quais ele trabalha, né? Com qual série ele trabalha. E é muito importante também, foi esse aqui que eu estava procurando e não estava achando. Por exemplo, aqui, a gente separou
do sexto ano, história do sexto ano. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, porque o Estado já havia separado. No caso que veio a pandemia, misturou tudo de novo. Dá um desânimo, né, gente? Misturou tudo de novo. Mas tem lá nas resoluções novas que nós temos que tirar as habilidades prioritárias. Lindo! Porque se você já sabe quais que seriam do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, para cada componente curricular, você vai saber quais que são ali as que são mais, todas são importantes, mas dentro da análise que você faz da sua turma, quais que você pode pegar aqui como mais importante. Então, essa é uma estratégia de planejamento reverso. A gente chama esse saquinho aqui de planejamento reverso. Isso é o que eu quero alcançar. Isso é o que eu quero alcançar. Agora, como nós vamos fazer, aí é dentro de cada sala de aula, ou de cada escola, ou de cada secretaria, que vai, por exemplo, quando a gente pega Divinolândia aqui, Divinolândia tem um projeto que chama Projeto Raízes. Isso, projeto O integrador. Projeto Raízes é um projeto integrador, é um projetão, Projeto Raízes. Nesse Projeto Raízes, ela ramificou as 10 competências. Como que ela vai trabalhar as 10 competências? E dividiu nos temas que trabalha durante o ano. Por exemplo, a valorização cultural, que já é um projeto que a Divinolândia faz aniversário logo no início do ano, ali, próximo dos feriados de carnaval e tal. Então, pegou esse projeto Raízes, fundamentou nas 10 competências, trouxe para os projetos que já existem lá na escola dela, e aí dividiu os objetivos. Cadê um da educação infantil, Paulo? Os objetivos da educação infantil ramificou ali quais que vão trabalhar, de que forma na educação infantil, e ramificou nos componentes curriculares quais habilidades que eles vão trabalhar dentro de cada projeto. Então, quer dizer, ela tem uma árvore ali que ela vai dar conta de trabalhar todas as habilidades dentro das competências específicas que nós falamos na live anterior. Quem está assistindo aqui e não assistiu a anterior, está aí nos canais, pode assistir. Linkou nas competências específicas, e todos, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, estão dentro das 10 competências. Quer dizer, fica mais fácil para a Secretaria de Educação compilar os dados do Projeto Raízes, fica mais fácil dos profissionais entenderem que tudo está ramificado ali naquele Projeto Raízes, mas como que cada um vai fazer, cada um vai escolher as habilidades para colocar ali como que vai desenvolver aquele projeto. Quer dizer, vai planejar a partir... Tá bonitinho aqui? Pode deixar. Pode deixar? Pode deixar. Então tá. Gostei bem bonitinho. Aproveitar e dar uma boa noite para Silvana. Bem-vinda, Silvana. Show de bola. Exato. Bom, gente, e para isso, o que ocorre? Dentro dessa lógica, a turma que está assistindo, ficou claro, gente? Ficou claro esse exemplo aqui? Dá um ok aí, fala para nós se ficou claro, porque a ideia é pensar o seguinte: dentro desse processo de pandemia que nós estamos vivendo, quanto mais nós dominarmos a BNCC e o currículo referência de Minas Gerais, mais fácil vai ser para nós planejarmos quando voltarmos. Exatamente. Né? Exatamente. Essa analogia com a viagem é interessante, né? Porque assim, eu vou de BH para Capelinha, então o meu objetivo, que está lá, né? Identificar os resultados desejados. Então, o meu objetivo é chegar em Capelinha. Beleza. Vou determinar as evidências aceitáveis. O que são as evidências aceitáveis? Eu tenho que sair tal hora de BH. Se eu sair tal hora de BH, o trânsito estiver bacana, dá para eu parar ali no posto do Trevo e tomar um café e comer um pastel. Aí depois eu ando mais um pouquinho, eu paro em Santa Maria do Itabira, lá na Tia Eliana, e como lá
um salgadinho gostoso que tem lá e tomo outro cafezinho. Aí eu dou sequência, paro para abastecer em Goiânia. Aí eu dou uma parada lá como é que é aquele posto que a gente sempre para no Ararinha para Ararinha, almoçar lá e tudo mais, né? Paro mais para frente para comer. Aí eu vou chegar em Capelinha. um Então é picolé em isso. água boa. Pega um picolé em água boa, né? Então isso tudo contextualizado. Você vê que a viagem está contextualizada. O seu planejamento reverso tem que estar contextualizado com a tua realidade. Se pensar nos quilômetros, cansa. Mas se Exatamente. pensar Perfeito, picado, perfeito, você vai conseguir alcançar. Então, perfeito. quando você fala ao professor assim, ah, nós vamos trabalhar com planejamento reverso, vai ser melhor para você, vai ser mais fácil para todos nós. Por quê? Porque você pega e vai fatiando o assunto. Então, eu sei aqui que E o grande lance ainda para terminar com a analogia da viagem. Nossa viagem, minha e da Marli, daqui para Capelinha ou vice-versa, apesar de vir de lá para cá é mais fácil porque tá descendo, né, Marli? É, ué. isso mesmo. Os morros estão descendo, né? Então daqui para lá, a gente não gasta menos que 8 horas. Aí um dia teve uma Exato. pessoa que viajou conosco e falou: Nossa senhora, crê em Deus para essa viagem demorar de vocês. Só que nós chegamos em segurança, descansados, satisfeitos. O planejamento reverso é para isso, né, Marli? Alcançar o resultado. Alcançar o resultado e de forma assim, tranquila, naturalmente, fruindo as coisas, né? E outra coisa também que a gente alerta muito aqui com relação à BNCC, porque, por exemplo, quando você pega para fazer esse planejamento, tudo na BNCC fala do lúdico e do concreto. E até para nós adultos, o lúdico funciona. Por exemplo, a sacolinha, a gente gosta da sacolinha. Essa não quer ficar em pé, vou pôr essa. A sacolinha, a gente gosta da sacolinha, porque ela é colorida, porque ela é funcional, porque ela é bonitinha, ela é transparente, não é assim que a gente é? E Esse aqui é daqui, senão eu vou é, bagunçar, tá? E aí, o que que ocorre? Por que que esse lúdico e esse colorido e esse concreto, ele é fato, ele é real, ele é muito importante? Muitas pessoas elas falam assim: a BNCC está engessada, a BNCC está dizendo que eu tenho que fazer isso, isso, isso ou aquilo. Porque não leu a BNCC toda. Me perdoem, mas é isso, não tá? conhece. Por que que a gente briga assim? Porque, por exemplo, É, é, quando você pega história, é extremamente importante. Ciências é extremamente importante. Mas você pega arte, que também é muito importante. Mas aí você compreende, olha o tanto de habilidade que tem em arte. E o deixa eu pôr o pouco dedinho assim até para mensurar ali na é. câmera, ó. E aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Do lado, do lado, do lado. É. Tá vendo, gente? Chega pra cá, Paulo. Pra cá. Isso. Olha a diferença. Isso aqui de diferença, né? Por que que tem essa diferença? Porque o conceito da BNCC é que é para trabalhar com colorido, com a música, com o cinema, com a arte em geral, com o artesanato, quer dizer, aqui dentro tem verbos que vão ajudar a alcançar os objetivos que estão lá em história, em ciências, em português, em matemática. Então, arte não é uma coisa como era antigamente, que as pessoas pararam até de ter caderno Caderno de de desenho. desenho e que agora a orientação é que tenha caderno de desenho, né? É. Então, esse conceito, esse conceito de que quando você trabalha através da arte, você alcança objetivos, é a mesma coisa que falar. Olha como é que é lindo quando os corações sobem. Gente, eu amo esses coraçõezinhos E assim, subindo. Amo. essa questão da arte, né, o tanto que ela contribui, é só a gente lembrar que a nossa configuração de fábrica, o nosso cérebro, né, ele foi concebido dessa forma, de aprender pela emoção. Daí que entra a questão da arte, né, Marli? Importantíssimo no processo. Né? Exato. E essa segurança é lindona, adoro. Ó, Silvana colocando lá, essas lives passam segurança.
esse é o objetivo do movimento Primavera Verão da Leitura. O movimento Primavera Verão da Leitura, É para nós isso, criamos né, ele velho? com esse objetivo de juntar o grupo, por isso fizemos lá a comunidade no Facebook, porque agora vocês estão agarrados aqui. Tem uns aqui que estão todo dia, Tá Silvana é massa. uma, né? Estão todo dia. Mas tem uns que dispersam, que somem e tal, porque tá uma pressão mesmo grande a escola. Mas a hora que voltar e que vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O grupo tá aí, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer live de segunda, quarta e sexta, mas com certeza uma vez por semana nós vamos É, fazer no já fica o retorno, compromisso aí, né? né? No retorno que eu falo é porque essa é a penúltima live, nós vamos fazer sexta-feira a última, e depois nós vamos voltar só ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Só ano que vem. E possivelmente essas lives do movimento nós vamos conseguir fazer só uma por semana, Aí nós porque vamos ter agenda de trabalho, essa coisa toda, mais né? apertado, porque agora Ah, a gente está conseguindo fazer, mesmo não voltando, né, presencial, a gente já tem uns contratos que a gente tem que cumprir, né, que a gente não vai conseguir esse tempo todo. Mas o objetivo é exatamente esse. O nosso maior sonho, a Silvana colocou a palavra que a gente mais deseja. A gente até fica, assim, o que a gente quer é isso, segurança, né? A gente quer proporcionar um pouquinho de segurança. Porque o que que ocorre? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, vocês entendem muito da BNCC. Porque a gente vive de estudar os documentos. A maioria dos professores, dos pedagogos, dos diretores, dos secretários de educação vive de executar. Não tem tempo que a gente tem para ler. Então, a gente até brinca assim: tem quem escreve e tem quem pratica. E nós ficamos na ponte transitando. Nós ficamos transitando. O que nós escrevemos é resumo da BNCC para ajudar quem está na prática. E também pegando ideias de quem está na prática para sugerir para as escritas. Então a gente fica transitando para lá e para cá, para facilitar a vida de todos nós e também dar essa segurança, proporcionar, né, ajudar nesse alcance da autonomia. Quando você entende os conceitos e você sabe onde está a referência, você alcança o resultado. Porque é assim. Quando você tem uma ideia, e às vezes a intuição te leva a uma ideia maravilhosa, mas se você não sabe onde fundamentá-la, quando alguém te falar, não, isso não vai dar certo, você já desanima. Agora, se você fala, não, isso está fundamentado nesta palavra que eu aprendi aonde? Tipo, você volta lá numa live antiga aqui, você vê, você volta lá você vai no grupo, que é um grupo fechado, que só tem lá professores, e pergunta, gente, eu tô com essa ideia, será que é legal? Gente, isso está fundamentado em quê? Eu fiquei com dúvidas sobre isso, né? Então, a proposta é justamente essa, tentar facilitar para proporcionar essa segurança, né? todo educador, ele tem que sair com uma mão. Uma mão. Sempre a mão. Tem que estar sempre na mão dele. O Zap, espadilha e o sete copos. Quem joga truco sabe o que eu estou falando, entendeu? Empoderamento é isso. Segurança que Silvana está falando é isso. Você tem que estar com a mão boa. Você vai estar com a mão boa se você estiver entendendo os conceitos. Se você entender os conceitos, parte para o planejamento reverso. Então você sempre vai estar com a mão boa. Não tem erro. Acabou que grita truco de lá, você grita de cá também e por aí vai, né? Exato. Tem muito que ver. Eu tô vendo que aqui vem depois eu rindo de você, uma mão boa. A mão boa. Uma mão boa, ficou parecendo uma mão boa. Uma mão boa. O que ocorre? Para isso, fechando essa conversa, né? essa prosa aqui sobre o planejamento reverso, é isso. Entendeu esses três verbos, fundamentou, né, no currículo, entendeu essa lógica do currículo, ressignificou a sala de aula e a escola. O que é? Ressignificar espaços e tempos escolares é um tema para outra live, que a gente depois vai fazer. Porque a gente só vai conseguir
fazer com que, não, eu não gosto da palavra fazer com que, nós só vamos conseguir conquistar o professor a trabalhar com planejamento reverso quando ele perceber que traz resultado e que é menos trabalho. Para isso, nós vamos ter que ressignificar como que nós vamos usar a escola, os espaços, os tempos. Nós vamos caminhando, né? Por isso que a gente sempre fala assim, vocês que estão aqui nas lives, vocês são líderes. Esses líderes, porque assim, de tantos professores que existem, de tantos pedagogos que existem, de tantos inspetores que existem, né? Só vai fazer diferença quem fizer diferente. Então, e quem faz diferente sofre, toma umas pedradas. Por isso o movimento é para juntar, né? Porque aí a gente junta esse povo que está na liderança, compreende mais, vai no pelotão de frente, agrega mais professores, traz mais pedagogos, traz mais inspetores, mais colegas de trabalho. E quando menos esperar, você tem um resultado. O Paulo fala muito de... Não é, como é que você fala do trabalho? Não é difícil. Não tem gente que fala assim, não, esse trem é difícil, gente. Tem uma diferença gigantesca entre o que é difícil e é trabalhoso. Isso aqui é trabalhoso. Isso aqui que a gente está falando é trabalhoso. Não é difícil. Por quê? Porque é de domínio de quem está na educação. Agora, se quem está na educação não está dominando isso daqui, aí é uma questão de projeto de vida, que também é uma das competências da BNCC. Né? Então, isso aqui é trabalhoso, não é difícil. Difícil é aquilo que a gente não domina. O assunto, as técnicas, o pensamento crítico para desenvolver uma estratégia, o empoderamento para ter entendimento da nova realidade que está colocada para nós com relação à educação. Né? Então, isso é a grande diferença do que é difícil e trabalhoso. Difícil é aquilo para nós, o que é difícil? Difícil é a questão de medicina, que a gente tem que acreditar na ciência, né? Que a ciência está aí, pessoas estudam, cientistas fazem suas pesquisas para nos proporcionar segurança naquilo que eles estão falando, né? Então, isso para nós é difícil, por isso a gente precisa confiar nele. Tem que confiar na ciência, né? Ainda mais no momento que a gente está. Então tem que ter esse entendimento. E assim, bem breve, que o nosso tempo está acabando, bem breve. Vocês estão vendo essa semana aí, bateu na trave, né? Agora o Senado recusou o texto da Câmara e voltou de novo, a questão do Fundeb. Né? Então, quando a gente fala que tem gente de olho na educação pública, essa semana, essa questão do Fundeb, acho que né, Marli, é o exemplo mais real, próximo, prático que a gente pode ter. Porque numa coisa que passou lá, 10% do orçamento da educação do Fundeb estava indo para o privado, que representa em torno de 16 bilhões de reais, que é a saída da educação pública e ir para o privado. Por enquanto foi estancado, que voltou o texto para a Câmara dos Deputados. Né? Então eles têm que votar lá de novo, mas o Senado nos ajudou. Então, gente, a gente tem que fazer, a gente tem que pegar a educação pública e tocar, buscar resultado, entender o que está acontecendo, entender a BNCC, o currículo referência de Minas Gerais, porque, mais uma vez, se nós não entendermos, se nós não fizermos, certamente virão pessoas que farão no nosso lugar. Então, abre o olho, minha gente. Isso, olha só, a gente vai finalizar aqui em 5 minutinhos, mas se na live do Paulo aqui cair, que já vai avisar, vocês vão para o Marli Andrade, mas só para a gente concluir Silvana, aqui. Que está aí no meu perfil, Silvana, se cair aí, está continuando no da Marli, tá? Corre no e da lá Marli. No Face também. Exato. A Rosane falou aqui que vou colar, tá? Isso. É isso. Parabéns, você brilhou, vai ganhar estrelinha. Quando a gente faz, todos vocês tudo brilharam. Que a gente faz, a ideia é para que vocês copiem mesmo. Porque a gente já fez e já testou e já deu certo. Então, quando a gente apresenta para vocês, é com esse objetivo mesmo. E muitas vezes os professores ou pedagogos ou secretários de educação falam assim: a gente teve uma ideia que ficou melhor do que a sua. E a gente ama, porque é isso. A ideia é que tudo que a gente pode, criar algo é mais complexo mesmo. Mas aprimorar aquilo que foi criado ou fazer aquilo como referência é lindo. Então fiquem à vontade
porque é uma ideia para isso mesmo. A Marise já está querendo as bolsinhas. Marise, se pudesse ir no centro, eu ia comprar um tanto para você e levar para você colocar suas Ano coisas de que vem, Marise, artesanato. depois da vacina. Ano que vem, depois da vacina, nós vamos levar um tanto para Ah, vocês. Bom, gente, precisamos indicar e para obrigado vocês. pela presença. Isso. Precisamos indicar para vocês o filme de hoje. O filme, porque aqui a gente está sempre indicando ou um filme ou um vídeo do assunto. E vocês que estão aqui, chegaram agora ou estão passando e vendo no gravado, vão para o grupo do Facebook Movimento Primavera-Verão da Leitura, que tem um link aqui no Instagram. E também é só ir lá na página Marli Andrade Gestão, que tá lá salvo lá, fixo, só entrar no grupo. Você entrou na página Marli Andrade Gestão, interpessoal do Facebook, você começa a descer na página, já vai estar lá fixado, né, o atalho para você chegar no grupo. É clicar lá e pedir para entrar. Né? Aí a gente já vai, já você clicou de lá, pediu para entrar, a gente clica de cá aceitando sua entrada lá. E porque lá nós colocamos o mapa mental, que é o resumo dessas lives, e colocamos também as indicações de vídeos e de filmes. E estaremos conversando ali, e vocês podem conversar entre vocês lá também, colocarem ideias e também sugestão de temas que nós vamos, assim que retornarmos com as lives, nós vamos seguir esse fluxo aí dos temas que vocês indicam. Bom, gente, o filme que nós vamos indicar hoje é um filme japonês, chama Madadaio. Madadaio. É uma história belíssima, ele é muito poético, prepare para chorar muito, porque é o filme de um professor que ele tá próximo de aposentar, e essa coisa, essa relação de aposentar, de morrer, de ficar longe dos alunos e tal. E aí o sonho dele é escrever e tal. E ele vai embora, aposenta, e os alunos continuam visitando ele uma vez por ano, né? E isso faz com que ele permaneça. A reflexão é maravilhosa. Quando a gente. É muito bacana. Quando o Madadaio é essa relação, né? De se a gente está pronto, sim ou não, né? E ele diz sempre ainda não. Vocês vão ver o filme como que ele é maravilhoso. É um filme bem poético mesmo. É emocionante. A gente coloca sempre um trechinho dele, dos filmes que nós indicamos lá no grupo, ou então quando a gente consegue o filme todo, a gente coloca lá, junto com esse mapa mental para lembrar dos tópicos, para verem a relação que tem com o filme. Mas não deixem de assistir, nem que seja um pedacinho do filme ou do professor que cita esse filme, que também é muito emocionante, porque esse é o desejo, né? Nós nunca estamos preparados para nada na vida, nós ainda não estamos nem preparados para morrer nem para viver, porque todo dia é uma coisa diferente que nos acontece. Mas só de saber que nós estamos juntos e que nós podemos ajudar uns aos outros e que somente através da educação que nós vamos conseguir recuperar todo esse período, que a gente não fala que está perdido, mas recuperar os desafios que nos colocaram, que foram colocados na educação, nós vamos ter que recuperar o que ficou para trás. Embora nós vamos ter que aproveitar tudo que nós aprendemos com esses desafios, né? Então não é tempo perdido, mas a pressão do recuperar vai ser grande. Então, se nós estivermos juntos, emocionalmente equilibrados ou mais ou menos fortes, né? Tem que estar aroeira, A gente. gente tem que estar firme. Tem que E estar para estar aroeira. firme, a gente tem que estar junto. Então, esses filmes ajudam muito, essas referências ajudam muito, e as ideias que nós também pretendemos colocar lá, nós acreditamos que ajuda. Assim como esses coraçõezinhos que vocês colocam e esses comentários que vocês nos mandam, nos ajudam muito. Mais uma noite maravilhosa. Tem uma foto no Instagram e no Facebook que é eu e o Paulo segurando os livros e a gente diz assim, segredinho da live de hoje. É porque quem comenta naquela foto e indica alguém
pode ganhar um livro que nós vamos sortear na sexta-feira. Então, tá valendo para essa live de hoje também. O que que é? É você chegar lá e comentar, falar o que que você mais gostou dessa live de hoje. E indica alguém. Por exemplo, se a Tereza escreveu lá que gostou de tal parte e indica uma outra pessoa, se ela for sorteada, as duas ganham o livro. Combina? O livro não é o kit, né, que nós É o falamos. kit. O Lili Teste do Educador e o Criança que Lê. Tereza Cristina, é assim Madadaio. mesmo. É isso mesmo, show de bola. É assim que se escreve. Madadaio, que significa está pronto? Ele responde, ainda não. Madadaio. É maravilhoso, gente. Entra lá no grupo que nós vamos colocar. Tá valendo, então, a brincadeira lá do livro para vocês Aquilo é participarem. brincadeira, né? Que é coisa séria. Mas brincar é sério. É Né? mesmo. Toda brincadeira é séria. Gente, Ah. prazer muito grande. Olha lá, Silvana migrou pro Marli Andrade. Aê, Silvana, show de bola, massa demais. Beijo, gente. Gente, Muito obrigado, boa viu? Show noite. de bola, muito obrigado aí, tamo juntos, tá? Uma noite abençoada, uma quinta-feira abençoada e sexta-feira tamo juntos aí para a última prosa do ano aí, último encontro do ano, tá? Valeu, abraço. Voltem aqui na sexta-feira, que nós estaremos 20 horas. Vão lá no grupo, comentem lá na foto para concorrer ao livro. E que Deus abençoe todos vocês. E usem máscara. Fiquem em segurança. Beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu.